Um novo dia nos foi dado pela graça de Deus, e com ele vem a oportunidade de escrever uma nova história. Acordar nesta manhã é mais do que abrir os olhos. É um gesto do amor de Deus, um lembrete de que, mesmo diante de nossos erros, Ele ainda acredita em nós. Cada raio de sol que toca a nossa pele é como um sussurro divino dizendo: ainda estou aqui, ainda te amo, ainda há tempo. Não importa como foi o ontem. Pode ter sido um dia marcado por falhas, pensamentos impuros, atitudes que envergonham o coração, distanciamento da presença de Deus ou escolhas que nos feriram e feriram aos outros. Mas hoje o Senhor nos estende a mão novamente. Ele nos convida a um retorno, a um reencontro, a uma restauração que começa com um ato poderoso e profundo, o arrependimento sincero. A palavra nos lembra em Isaías 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Esse convite à conversão não é um peso, é uma dádiva. Deus não nos acusa para nos destruir. Ele nos confronta com amor para nos curar. Neste início de roteiro, somos chamados a olhar para dentro, a fazer silêncio no coração e ouvir a voz do Espírito. Talvez você tenha vivido longe de Deus. Talvez tenha se acostumado com o pecado e com a culpa. Mas hoje é o dia de voltar, de se despir da vergonha e se revestir da graça, de entregar tudo aos pés da cruz e permitir que o sangue de Jesus lave a sua alma. Sim, o arrependimento dói, mas também liberta. Ele quebra as correntes que nos aprisionam e abre o caminho para uma vida nova. O Senhor está te dando essa chance agora. Não rejeite o toque dele. O céu está de braços abertos, esperando seu retorno com festa e misericórdia. Arrepender-se verdadeiramente começa com um passo difícil, porém essencial: o reconhecimento sincero do pecado. Enquanto muitos escondem suas falhas sob máscaras de orgulho ou justificativas humanas, o coração que deseja ser restaurado precisa se despir diante de Deus com humildade, reconhecendo suas quedas sem reservas. Não há cura sem confissão, não há perdão sem arrependimento, e não há liberdade sem a verdade que liberta. Em 1 João 1,9, lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa promessa é tão profunda quanto libertadora. Deus não exige perfeição de nós, Ele quer sinceridade. Ele sabe de tudo, mas deseja ouvir de nossos lábios aquilo que o nosso coração precisa admitir. O orgulho endurece, mas a confissão quebranta. E onde há quebrantamento, há visitação do céu. Reconhecer nossos pecados não é nos afundar em culpa, mas nos libertar dela. Não é nos sentirmos indignos, mas nos voltarmos àquele que nos faz dignos através da cruz. A graça de Deus não é uma permissão para continuarmos pecando, mas uma força que nos tira do lamaçal e nos coloca novamente de pé. Você já parou para refletir sobre as atitudes que têm entristecido o coração de Deus? Já enfrentou os seus erros sem fugir ou culpar outros? Esse é o momento de olhar no espelho da alma e dizer: Senhor, eu pequei, eu reconheço, eu quero mudar. Quando essa verdade brota do coração, o céu se move em direção a você. É nessa honestidade que começa o verdadeiro recomeço. O pecado não é apenas uma falha moral, é uma ferida aberta na alma, um abismo que nos separa do coração de Deus. Ele nos corrói por dentro, ainda que por fora pareçamos bem. É silencioso, mas devastador. Carregamos suas marcas no cansaço da mente, na inquietação do espírito, na angústia que não passa e até mesmo na ausência de paz ao colocar a cabeça no travesseiro. Quem vive com o pecado escondido no coração, vive como quem caminha com uma mochila cheia de pedras, exausto, oprimido e muitas vezes sem saber por quê. A Bíblia diz em Salmo 32, 3, 4: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. O salmista descreve aqui o sofrimento de quem tenta ignorar o próprio pecado. A dor não está apenas nas consequências externas.
mas principalmente no distanciamento da presença de Deus, que é a nossa verdadeira fonte de vida. Mas há esperança. O arrependimento não é apenas uma resposta à culpa, é o caminho de volta para o lar. E esse caminho exige urgência. Quanto mais adiamos o retorno, mais o coração se endurece. Quanto mais deixamos para depois, mais o pecado se fortalece em nós. O tempo da graça é agora. O Espírito Santo está sussurrando, tocando e incomodando com amor, porque deseja ver você livre. Ele quer devolver sua leveza, sua paz, sua alegria em Deus. Não ignore esse toque. Não se acostume com a escuridão. Não aceite viver longe de quem te criou para andar na luz. Hoje é o dia de voltar. Hoje é o dia de se libertar desse peso. Hoje é o dia de chorar aos pés do Senhor e entregar tudo. Porque o arrependimento verdadeiro não é um castigo, é um alívio, um renascimento, um reencontro com o amor que nunca desistiu de você. Não há pecado tão profundo que o amor de Deus não possa alcançar. Não há erro tão sujo que o sangue de Jesus não possa lavar. Muitas vezes, ao reconhecermos nossas falhas, somos dominados pela vergonha, pelo sentimento de indignidade e até mesmo pela dúvida. Será que Deus ainda pode me perdoar depois de tudo o que fiz? A resposta é um sim absoluto, eterno e imutável. Porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Ela é renovada a cada manhã, para nos alcançar mesmo nos vales mais escuros. O próprio Deus declara em Isaías 1:18, Vinde, então e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Essa é a natureza do nosso Pai. Ele não apenas perdoa, Ele transforma. Ele não apenas limpa, Ele restaura. Ele não apenas esquece, Ele nos dá um novo nome, uma nova história, uma nova identidade. O inimigo quer te manter preso ao passado, lembrando constantemente do que você fez. Mas Deus quer te lembrar do que Cristo fez por você na cruz. O diabo acusa, mas o Espírito Santo convence com amor. E quando há arrependimento sincero, Deus não hesita. Ele abre os braços, te recebe, te cobre com sua graça e sela a tua alma com o selo da reconciliação. Não importa quão longe você tenha ido, a misericórdia de Deus sempre vai mais longe. Mesmo quando pensamos que não merecemos mais uma chance, Ele nos oferece 1000 outras. Essa é a essência do Evangelho: amor imerecido, favor incondicional, perdão abundante. Se hoje você se curva diante do Senhor quebrantado, saiba, o céu inteiro se move para te levantar. O arrependimento não é apenas um sentimento momentâneo de culpa ou tristeza. Não é chorar por causa das consequências do erro, mas sim por ter ferido o coração de Deus. O verdadeiro arrependimento produz frutos visíveis. Ele transforma atitudes, corrige caminhos e muda direções. Quando o arrependimento é genuíno, ele não se limita a palavras, mas se manifesta em uma vida renovada, em escolhas diferentes, em um coração que passa a desejar o que agrada ao Pai. Em 2 Coríntios 7:10, está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Há uma diferença entre remorso e arrependimento. O remorso paralisa, mas o arrependimento impulsiona. Ele nos tira da estagnação e nos move para uma nova postura, diante da vida e diante de Deus. Se o seu arrependimento é verdadeiro, você vai começar a sentir aversão pelo pecado que antes parecia natural. O que antes te atraía, agora passa a te ferir. O que antes parecia normal, agora te incomoda profundamente. Isso é o Espírito Santo agindo, moldando sua mente, reformando sua alma e queimando o que precisa ser deixado para trás. E não se engane, essa mudança nem sempre será fácil. O arrependimento pode exigir renúncias, restituições, humildade para pedir perdão a quem você feriu e coragem para cortar vínculos com o que te afastava de Deus. Mas cada passo dado nessa direção te aproxima mais da liberdade. Quem se arrepende de verdade começa uma jornada de transformação. Não é uma mudança instantânea, mas constante.
É um novo nascimento, onde o velho homem morre e o novo começa a viver, guiado não mais pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. O pecado tem o poder de nos afastar da presença de Deus. Ele não apenas fere nossa consciência, mas rompe a intimidade que antes tínhamos com o Pai. Quando pecamos, o coração se esfria, a alma se cala e o espírito se distancia da luz. Mas o arrependimento sincero, profundo, nascido do quebrantamento, é a ponte que reconstrói essa conexão perdida. Ele nos devolve ao lugar onde pertencemos, nos braços de um Deus que ama restaurar. O profeta Joel escreveu em nome do Senhor: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. Joel 2:12. Esse chamado ecoa pelos séculos até nós. Deus não rejeita quem volta com sinceridade. Ele não fecha as portas para o filho arrependido. Pelo contrário, ele corre ao encontro, como fez com o filho pródigo. Ele veste, limpa, cura, renova e celebra o retorno de quem se perdeu. Quando você se arrepende, não está apenas deixando o pecado, está voltando para casa. Está voltando ao colo de um pai que nunca deixou de te amar, mesmo quando você se afastou. É como se o céu inteiro se abrisse e a presença de Deus, que parecia distante, se tornasse de novo familiar, doce, constante. A culpa dá lugar à paz. O peso dá lugar à leveza. A vergonha é coberta pela graça. Reconstruir essa ponte exige sinceridade. Deus não quer palavras bonitas, quer corações rasgados. Ele não se impressiona com máscaras espirituais, mas se move diante de lágrimas verdadeiras. E quando há reconciliação, tudo começa a florescer de novo. A fé, a esperança no propósito. Porque estar perto de Deus é o lugar onde toda a vida encontra sentido. Arrependimento não é apenas o ponto de partida, é o começo de uma nova história. Quando alguém verdadeiramente se arrepende, o céu planta uma nova semente no coração. E essa semente, mesmo que pequena no início, começa a crescer e a dar frutos visíveis, frutos de humildade, mansidão, obediência, perdão, santidade. A vida começa a ser moldada pela vontade de Deus e não mais pelos desejos da carne. Jesus disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Não basta apenas dizer, eu me arrependi. É preciso viver de forma que os outros vejam que algo mudou. O orgulho vai dando lugar à mansidão. A mentira é substituída pela verdade. O ódio cede espaço ao perdão. A indiferença se transforma em compaixão. Tudo começa de dentro para fora, porque quem é tocado pela graça nunca mais é o mesmo. Esses frutos não surgem porque somos bons ou fortes o bastante. Eles surgem porque Deus começa a habitar com liberdade dentro de nós. O arrependimento abre espaço para o Espírito Santo agir sem resistência. É como limpar um terreno cheio de entulhos para que uma nova construção possa ser erguida, sólida, bela, cheia de vida. E ainda que falhemos de vez em quando, quem é arrependido de verdade não se acomoda no erro. Ele se levanta, chora, busca ajuda, ora, jejua, clama e continua caminhando. Porque o alvo agora é agradar a Deus e não mais viver pelos próprios impulsos. O arrependido não é perfeito, mas é vigilante. Ele não ignora suas fraquezas, mas as apresenta a Deus todos os dias. E nesse processo, dia após dia, o caráter de Cristo começa a ser formado. As palavras mudam, as atitudes mudam. As escolhas mudam, porque o arrependimento sincero não é um evento, é uma jornada de transformação contínua, onde o passado é deixado para trás e uma nova vida floresce para a glória de Deus. Arrepender-se é dar um passo importante, mas permanecer firme após esse passo exige algo ainda maior, a graça de Deus atuando diariamente em nossa vida. Sozinhos, não conseguimos sustentar nossa caminhada. Nossas forças são limitadas, nossas vontades oscilam, nossa carne ainda carrega fragilidades. Mas a graça de Deus, ela é o que nos mantém de pé, mesmo quando tropeçamos. Ela é o que nos levanta quando caímos. Ela é o que nos impulsiona quando queremos desistir. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente.
Ele clamou a Deus por libertação de suas aflições, e a resposta do Senhor foi clara e poderosa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Ou seja, a força que você precisa para vencer o pecado e não voltar atrás não está em você, mas em Deus. É a graça dele que te cobre, que te guia, que te sustenta. E essa graça não é uma permissão para continuar errando. É um recurso divino para te ajudar a não errar mais. É o abraço de Deus dizendo: eu sei que você é fraco, mas eu sou forte. E se você andar comigo, você vai vencer. A graça nos faz levantar a cabeça mesmo depois de um tombo. Ela não nos define pelo que fizemos, mas pelo que estamos nos tornando em Cristo. Ela nos lembra que somos filhos e não escravos, que somos amados e não rejeitados, que somos restaurados e não condenados. Quando o arrependimento é sincero, a graça é abundante. E onde há graça, há esperança. Por isso, não tenha medo do futuro. Não tema os desafios que virão. Não duvide da sua capacidade de permanecer no caminho. Deus vai contigo. Ele mesmo vai te ensinar a andar, te segurar quando tropeçar e te aperfeiçoar a cada dia. O arrependimento genuíno não transforma apenas a vida de quem o vive, mas também impacta profundamente todos ao redor. Aquele que já provou da misericórdia divina, que foi resgatado do pecado e restaurado pela graça, passa a ser um instrumento nas mãos de Deus para tocar outras vidas. Você se torna um exemplo vivo de que o Senhor perdoa, cura, transforma e renova completamente. Não há história quebrada demais que Deus não possa usar para a sua glória. Ao invés de esconder seu passado, quem foi perdoado pode usá-lo como um testemunho de vitória. Suas cicatrizes contam histórias de superação e sua nova vida proclama que Jesus é real, que ele salva e que ainda hoje age com poder. Como diz em Salmos 51:13, após clamar por perdão, Davi declara: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Você não é mais prisioneiro do que viveu. Você agora é mensageiro daquilo que Deus fez. Pode ajudar outros a não caírem nos mesmos buracos, a encontrarem cura nas mesmas dores, a descobrirem o mesmo amor. E isso não exige perfeição, exige sinceridade. O mundo não precisa de crentes intocáveis, mas de crentes verdadeiros, que dizem: eu também falhei, mas Deus me levantou e Ele pode levantar você também. Essa nova missão nasce naturalmente em quem já foi tocado por Deus. O arrependimento abre espaço para a compaixão. Onde antes havia julgamento, agora há empatia. Onde havia dureza, nasce misericórdia. Quem já esteve no fundo do poço e foi resgatado, sabe como estender a mão para outros que estão caindo. Você se torna um canal, e a vida que um dia foi motivo de vergonha, agora passa a ser luz para quem ainda está em trevas. Arrependimento não é um evento único, mas uma caminhada diária de humildade, fé e dependência de Deus. Cada novo amanhecer é uma oportunidade para renovar o compromisso com o Senhor, reconhecer as nossas falhas e buscar sua presença com sinceridade. É nessa jornada contínua que encontramos a verdadeira liberdade e paz, porque sabemos que não caminhamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco para guiar, fortalecer e consolar. A vida transformada pelo arrependimento se torna um testemunho vivo do poder redentor de Jesus Cristo. Em cada passo, mesmo nas dificuldades, há a certeza de que Deus está trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. Assim, podemos seguir confiantes, sabendo que o perdão dele é constante, sua misericórdia é infinita e seu amor imutável. Se esta mensagem tocou seu coração, eu convido você a se inscrever em nosso canal para receber mais palavras de fé, esperança e transformação. Deixe nos comentários o seu pedido de oração, pois aqui somos uma família de fé, unidos para interceder uns pelos outros. Que Deus abençoe ricamente sua vida e que você caminhe sempre na luz e na graça do Senhor.